Quem mora em Macaé conhece bem o dia a dia da cidade. E a população tem na Câmara Municipal os meios de apresentar as suas demandas. E aqui na Casa do Povo temos duas formas de buscar soluções e chamamos de indicação e requerimento. A indicação sugere melhorias diversas, como obras e serviços aos cidadãos. Já o requerimento solicita informações e providências, ampliando a fiscalização. A Casa da Gente, de portas abertas para você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. E olha, o podcast de hoje está especial demais. Conversar com a população macaense é a função desse podcast, tanto imigrantes quanto nascidos, nativos da cidade. Mas antes, vou pedir para você, vai lá, acesse as nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe. E se você quer acompanhar as sessões ordinárias, todas as terças e quartas-feiras, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Então, vamos para a nossa convidada! Eu tenho um repertório como se fosse música, tá, gente? Um repertório sobre ela. Ela é professora, escritora. E o tema de hoje envolve tudo que a gente está vivenciando. Que a gente está na mesma fase ali. Amadurecimento. Como que é pensar e falar sobre amadurecimento emocional, de vida, crescimento, vendo essa evolução da cidade de Macaé? Poliana Marinho, seja bem-vinda, minha irmã, minha amiga. Obrigada. Vamos falar com você sobre esse tema, tá? Bora lá. Vamos começar por Macaé, pô? Vamos, Calma aí. sim. Antes da gente começar a conversar, quem é a Poliana? Eu sou Poliana, tenho 41, quase 42 anos na próxima semana. Pode me dar parabéns, por favor. E estou em Macaé há 22 anos, assim como muitas pessoas que chegaram, né, que vieram de outros lugares para tentar uma oportunidade, melhorar de vida. Eu sou uma pessoa que veio mais do interior, né? Eu sou de Cordeiro, uma cidade pequenininha do interior do estado do Rio de Janeiro. E estou aqui em Macaé há 22 anos, sendo professora, aprendendo com a vida. Eu costumo dizer que Macaé tem sido para mim uma grande escola mesmo, vivenciando todos os dias oportunidades. Tem sido bem dinâmica a minha vinda aqui. E a gente falar de amadurecimento, Poli, é falar sobre esse amadurecimento da cidade de Macaé, né? Como é uma cidade de interior que cresceu tanto, não é isso? É verdade, a gente tem um pouco da história da cidade, né? Nós sabemos que ela vivia durante muito tempo da pesca, e há muitos anos atrás, e que isso foi mudando com a chegada da Petrobras aqui, mais ou menos na década de 70. E com esse boom da Petrobras, a gente começa a saber que as pessoas começam a vir e começam realmente a migrar para a cidade e para tentar a sorte, digamos assim, para tentar uma vida melhor, trazendo suas famílias ou vindo para cá solteiros e fazendo aqui as suas famílias, construindo as suas vidas. Mas o que significa essa palavra, Poli? Amadurecer para você, amadurecimento de vida, pessoal. Amadurecer tem sido a minha palavra favorita há uns 3 anos, sabe? Porque eu acho que é a música da Sandy, né? Como é que é? Sou jovem para... Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velho e velho para ser jovem. Eu acho que essa hora chega para todo mundo. E nós estamos... A gente já viveu bastante, né? Eu acho que a gente está na metade da vida. A gente não tem como precisar quando que nós vamos partir daqui. Mas eu acho que eu já vivi metade do que eu ainda tenho para viver. E amadurecer é como se fosse descascar um abacaxi, porque são muitas camadas. Amadurecer não é só você crescer, envelhecer, ter ruga no rosto, né? Que a gente resolve com botox, dá-se um jeitinho. Mas o amadurecimento emocional ele tem que acompanhar o amadurecimento cognitivo da vida, né? Você precisa lidar com que você não é mais... aquele jovem que eu cheguei aqui com 18, 19 anos, aquela jovem de 18, 19 anos que não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Mas como lidar com esse amadurecimento nas rotinas do dia a dia? Igual a gente falou aqui nos bastidores. Como receber uma crítica, que por Sim. mais que ela seja construtiva, vou falar profissionalmente, uma crítica profissionalmente. Como receber essa crítica, dentro desse formato que a gente está falando, de amadurecimento?
Será que ainda afeta a gente nesse Afeta. emocional? Eu acredito que a inteligência emocional, que a gente tem ouvido falar muito ultimamente, essa frase, né? Essa palavra, inteligência emocional, ela faz muita diferença na vida da gente no dia a dia. Mas a inteligência emocional, ela só é possível quando você se dispõe a ter essa inteligência emocional. Porque ela está disponível para a gente o tempo inteiro. Na verdade, quando você começa a entender e a ler sobre isso, você descobre que ela sempre esteve ali. Mas, na verdade, a gente nem sempre consegue fazer com que ela se realize na nossa vida. Então, sim, durante muito tempo, a crítica que ela a crítica construtiva, entre aspas, no espaço profissional, ela me incomodou muito durante muito tempo. Porque dentro da minha perspectiva de olhar, eu não estava fazendo errado. É porque a gente busca fazer o melhor. Eu olho assim, essa questão de amadurecer, é entender que eu já passei por aquele momento e falar assim, hoje vai ser diferente. Eu já sei como pensar. Mas em algum lugar dói. Claro, porque toca numa ferida, talvez, que você ainda não mexeu. A dor não é parecida como eu agia na maneira Anterior. maturo, anterior. Mas hoje ela ainda dói, diferente. Diferente. Às vezes você, quando era mais jovem, você poderia até chorar com uma crítica. Chorar ou Hoje você não explodir, chora mais, mas, por exemplo, você vai ficar... a gente pensa. Ou senão a gente pode A fazer o gente seguinte... pensa. Não, a gente usa inteligência emocional para É. pensar nesse amadurecimento. Ou a gente pode fazer o seguinte, cara, eu preciso de um tempo. Você me dá um tempo para poder refletir sobre isso? É o que você acabou de dizer, a gente Exato. pensa. Não vou te dar a resposta agora, mas eu preciso pensar sobre isso. Tentar sair de você, né? Vou sair de mim, me colocar para fora e olhar de fora, porque o olhar de fora te dá uma outra perspectiva do que quando você tá dentro. Mas olha só, como aqui eu separei várias perguntas, mas uma chamou minha atenção que a gente falou antes de entrar aqui no ar. Tudo bem. Houve algum momento que você precisou mudar sua forma de pensar para seguir em frente? Sim, eu precisei. O que acontece? Dentro do ambiente corporativo, né, do ambiente que você trabalha, você lida com muitas pessoas e de muitas culturas. E você Sim. precisa se adaptar. Porque quando nós somos crianças, vamos lá, vamos voltar lá na infância. Quando nós somos crianças, o nosso núcleo da sociedade é a nossa família. Você tem um filho. O núcleo do seu filho é você e sua esposa e ele. É o núcleo que ele está acostumado. Daqui a pouco ele vai crescer, já foi para a escola. E aí é um outro núcleo. A escola é um outro núcleo. Quando você começa a crescer e começa a se entender como ser humano, como gente, como pessoa que pensa dentro dessa sociedade, você começa a pensar que assim, aquilo que funcionava com meu pai e com a minha mãe em casa vai funcionar dentro do meu trabalho. E aí você descobre que não é verdade. Que você vai precisar se moldar dentro daquele lugar que você está. Exatamente. E aí começam os conflitos, e aí você vai começar a pensar sobre coisas que os seus pais talvez não disseram a você, que é a inteligência emocional. E aí entra numa caixinha, Polly. Você falou aí dessa questão. Hoje as empresas estão tendo que entrar na norma ANR1 Sim, por conta de quê? Muitas doenças cognitivas, Sim. emocionais. as pessoas estão sobrecarregadas, na verdade. Porém, também com falta de amadurecimento. Sim. Por quê? Lança-se a NR1, mas o que Você tem usou por trás? isso aí, você usou um exemplo maravilhoso, que eu não quero nem entrar no mérito da NR1, e sim de por que ela chegou para cuidar disso. Você usou um exemplo incrível, seu núcleo familiar. Como que eu fui criado influencia tanto no quem eu sou hoje. Exatamente. Não receber um não, não saber receber um não. Frustração, né? Frustração. Sempre teve tudo na mão e agora teve que correr atrás. E aí você tem um adulto mal preparado, não amadurecido. Vamos falar assim, né? Exatamente. Não amadurecido. Não amadureceu 100%. E aí, como que lida com isso? E aí, o que a gente precisa entender em primeira instância, e assim, falando da minha própria vida e do que eu aplico para mim. Primeiro, eu precisei olhar para mim. Esse é o primeiro ponto. Porque nós temos o hábito de criticar o outro, porque é mais fácil você jogar para o outro a culpa que é sua. Então, o que é seu, a gente precisa melhorar. E, por exemplo, quem melhor do que você que está vivendo dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro do teu espírito, dentro da tua alma, para saber, por exemplo, o que você é bom, as suas habilidades e no que você é ruim. Exatamente. Então, a pessoa que está te olhando de fora, por exemplo, vou falar de mim de novo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho um pavio curto, vai. Meu pavio é curtíssimo. E eu sei que isso é um defeito, por exemplo. E que isso dentro do ambiente corporativo poderia me colocar numa situação muito difícil, como já me colocou.
em muitos momentos difíceis. Quem Então, nunca? quem nunca? Então, eu entendi, em um dado momento da minha vida, vamos colocar aí há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, por exemplo, que se eu não mudasse o meu comportamento, mesmo com o meu pavio curto, que ele ainda continua sendo curto, mas hoje eu tenho um amadurecimento, eu tive que ir para terapia, eu tive que buscar um lugar para que isso pudesse me ajudar dentro do ambiente em que eu estava, porque senão eu ia perder o emprego. Exato. Porque senão eu ia fazer a birra que eu fazia com a minha mãe dentro de casa, porque, né, eu sou filha única, fui criada, você não gosta disso, você pode sair. Mas espera aí, como que eu vou ter galgar um tempo de profissão se eu não consigo lidar com o outro? Se eu não tenho paciência para poder esperar o outro naquela posição que ele está. Então o problema estava sendo eu. Para que isso acontecesse e eu amadurecesse, primeiro eu tive que olhar para mim. E a gente vive num corre tão grande, um crescimento tão rápido. A gente passou por várias fases na cidade de Macaé. Sim. Os crescimentos do boom, quando a gente Nós chegou, chegamos no boom. que a gente também falou sobre isso, essa É. chegada do boom e caindo de paraquedas. Você Sim. vem do interior, eu também vim do Sim. interior. Pega uma pessoa, vai para trabalhar igual eu trabalhei na Petrobras, aqui, como terceirizado na Petrobras. E aí você vê um mundo, vê várias culturas juntas, ao mesmo tempo. E aí você tem que amadurecer rapidamente, Porque senão você fica para trás. senão você fica para trás. Ou passam por cima de você. E você tem que se posicionar e se posicionar naquele Com mercado. calma. Com calma, respirar, saber e olha, cuidar com as pessoas. E são vários conselhos ao mesmo tempo. É como se você tivesse aí- que crescer na marra. Como lidar com esses processos, Polly, na vida? Correr, se posicionar. Sabe o que me lembra? Um filme que eu já vi europeu, que elas botam aqueles vestidos que tem que apertar o Os cabelo, partilhos. os partilhos, tem que usar o cabelo dessa maneira. E toda vez que tinha a rainha, eu vi agora recentemente, eles faziam um casamento de acordo, Sim. certo? É casamento de acordo. Territorial. Territorial, político. Guerra. Fez aquele casamento ali e ele não tinha compromisso nenhum amoroso com ela. Sim. Mas ela tinha que estar sempre, todos os Perfeito. dias, impecável, fazer 2 trocas de vestido durante o dia. E se tiver ou não um compromisso, ela tem que estar impecável. Eu levo isso para nossa vida hoje. Sim. Você chega num lugar, um ambiente novo, você trabalha na escola, Sim. você tem que ter uma postura assim, tem que andar dessa maneira, tem que ter isso. E o tempo todo, como colocar todas essas adaptações em nossas vidas, tendo amadurecimento, pode? Como amadurecer nesse processo? O trem andando. Vamos Fácil falar não assim, é. o trem andando? Fácil não é. Viver, eu acho que é uma grande jornada, é uma grande aventura mesmo. Eu acho que quem está disposto a viver essa jornada e para dentro, porque eu acho que ela começa primeiro em você para que depois você afete o Sim. outro, sem dúvida. Eu acho que o caminho não é o outro, o caminho primeiro é você. Porque se você começa mudando você, e você me conhece há 14 anos e você sabe o quanto eu mudei. Sim. E essa mudança não tem sido fácil. Ainda não é fácil. Eu digo a você hoje que é mais fácil do que ontem. Mas você precisa olhar para você com carinho, você precisa olhar para você com cuidado. Porque as pessoas, às vezes, não vão ter cuidado com você, né? E, às vezes, você precisa realmente se adaptar, como você falou aí bem. Como fazer isso? Existe uma receita para a gente fazer isso? Não existe uma receita. Para não errar. Porque o erro, eu como professora, eu vou te dizer uma coisa que eu costumo dizer para mim mesma e às vezes em conversas em casa com meu marido. Quem melhor do que um professor para dizer sobre o erro? O erro ele faz parte da aprendizagem. Tava falando hoje mesmo, quando eu era criança e fui alfabetizada, a letra F, na letra cursiva. Aham. Você lembra disso na sua fase de alfabetização? Vamos voltar para a educação bem rapidinho. O F. Eu me lembro que eu não conseguia fazer a letra F de jeito nenhum, mesmo com a ajuda da professora, colocando a mão em cima da minha mão e fazendo o movimento comigo, eu não conseguia fazer o F. Mesmo olhando ela, olha só que interessante, mesmo olhando ela fazer o F, eu não conseguia fazer o F. Por quê? Porque não era o meu tempo de fazer o F, mesmo com ajuda. Eu tinha ajuda, eu tive suporte, mas mesmo assim, esse amadurecimento não aconteceu com a letra F. Ele só aconteceu na hora que era para acontecer, quando eu estava pronta para pegar e fazer a letra F. Então, a gente não tem essa paciência de esperar o tempo do amadurecimento. E alguns empreendedores também não têm. Ed. Não tem. Eu vejo isso no mercado. A gente consegue ver. Mas você não acha que talvez essa coisa do empreendedor tenha a ver com a questão financeira? Financeira, emocional, essa estrutura do acelerado. Então, se eu consigo, a Polly tem que conseguir.
Mas somos indivíduos completamente diferentes. É um mercado. Esse é um Porque mercado. a dor que eu sinto não é a dor que você sente. Não é verdade? Então, você sente, por exemplo, eu tenho medo de agulha. Você tem problema em fazer exame de sangue? Tem. A gente Né? dessa parte é parecido, tá? Mas Tem, por exemplo, sérios eu não sei, problemas. a Rose tem? Não, nem liga. Meu marido, Felipe também Nem não. liga. Então, a gente não pode ir por esse crivo, porque a gente precisa entender e falar mesmo sobre isso. Porque cada um é um. Cada ser humano. Nós temos uma digital completamente diferente da outra. Mesmo sendo gêmeos, cada um tem a sua. Exatamente, são seres humanos completamente diferentes. E a gente precisa pensar sobre isso. E como que a mudança interior reflete nessa mulher que é hoje? Que você era uma outra pessoa. Outra Polly. Outra Polly. Usar um termo que eu conheço, uma Polly senhorinha, tranquila. Depois, tchau, radical, Mulherão. cortou cabelo, transformou. Como esse amadurecimento interno reflete hoje no externo? Mudou muita coisa, tá? A gente pensa que não, mas muda muita coisa. Para começar, nos ambientes que eu chego, eu percebo essa mudança, do antes e do depois, assim. É até, talvez, clichê de dizer, né? Mas eu preciso falar. Antigamente, eu não tinha vaidade, eu não tinha muita vaidade em mim, até por causa da correria do trabalho de professor. Sempre trabalhei em 2 turnos, às vezes 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quando que você tem tempo de fazer uma unha? Quando que você tem tempo de colocar uma base no rosto? Quando que você tem tempo de pentear o cabelo direito? Eu queria levantar da cama e amarrar o cabelo e botar o jaleco E trabalhar. e ir trabalhar. Colocar as canetas no bolso do jaleco e receber as crianças. Então, assim, o professor, ele tem muito disso. Eu acho que eu sou o reflexo de... Hoje não mais, mas eu fui durante muito tempo o reflexo de muitos professores. Às vezes a gente, na sala dos professores, no bate-papo, a gente fala, porque eu ajudei fulano de tal a passar na universidade tal de medicina. E aí, uma vez eu perguntei para um professor assim, e qual é o seu sonho? Ele chorou. Ele não soube dizer qual era o sonho dele. Ele ajuda outras pessoas a realizarem... Isso é muito forte, Ed. Porque, assim, ele também é um ser humano. Então, você entra num looping de trabalho, e você não olha pra você com E chegou carinho. no limite do amadurecimento dele. Tô bem, tá bom aqui, tô trazendo dinheiro, acabou. É só isso que eu sei fazer. E é isso que as pessoas precisam entender. Para nós foi dado muitas habilidades. E a gente só consegue entender que essas habilidades que nos foram dadas, você tem outras habilidades se você olhar pra você. Descobri. Eu gosto de descobertas. Eu também. Mas isso eu aprendi aonde? Infância. Então é isso que eu falo. Por exemplo, meu pai. Gente, eu nunca teve condições de ter um carro do ano. Carrinho que eu falo, de infantil. Criança, eu queria aquele carro. Hot Wheels, tipo Hot Wheels, Isso, assim. Hot Wheels. Eu não tinha condições. Na minha época eu não tinha. Meu pai fez, sabe por quê? Vamos fazer um de latinha. Quem disse que você não vai brincar de carrinho? Vou dar o Construir era jeito. maravilhoso. Exato. Então eu aprendi a construir. Isso é a muito criar. legal. É a sua parte criativa. Foi feita lá na infância. E eu acredito também, assim, são anos de terapia, é que todos os problemas dos adultos hoje estão na criança dele. Né? Todos os problemas que os adultos têm hoje nas questões corporativas, empresariais, Sim. escolares, tudo isso, seja ela na igreja, em qualquer parte da esfera da sociedade, o problema está na criança interior. Tudo começa na infância, porque a infância, a gente pisa a infância durante a vida toda, é um chão que você pisa a vida inteira. Isso é um fato que as pessoas não conseguem entender. Então a gente aprende, por exemplo, os homens mais do que as mulheres. Chorou. Para de chorar, menino. Homem não chora. Homem não chora. Como assim não? O que você faz com esse sentimento que você está sentindo? Por que não? Por que não? Eu já perguntei isso a um amigo, tá? Ele falou isso com o filho. Para de chorar, garoto. Você não pode chorar, não. O homem não chora. Aí eu fiz, mas por quê? Ele não soube responder. Claro que não. Ele passou a vida inteira ouvindo Intrínseco, isso. já está intrínseco dentro dele. E ele falou, eu via tudo isso do meu pai, Ed. E aí, para esse seu amigo, a gente dá uma dica para ele. Falta autoconhecimento e inteligência emocional. Ele vai precisar olhar para ele. E aí existe assim uma certa resistência mais dos homens do que das mulheres, né? Porque as mulheres, elas têm o hábito mais de, assim, de modo geral,
elas têm um hábito de prestar mais atenção nesses De detalhes. demonstrar mais os seus Os sentimentos. homens não, exato. Os homens são mais, não são insensíveis, mas eles são forjados a serem insensíveis. Eu acho que é mais Porque por a esse caminho. sociedade quer impor algo de um homem forte, robusto, que não sofre, que tá ali O pra... provedor. E o seu provedor, reprodutor. É. É isso, é sobre isso. Como você equilibra os desejos pessoais com responsabilidades do dia a dia? Esse Difícil. negócio do Olha amadurecimento. só, vamos lá, isso aí é uma situação muito complexa, tá? Porque a nossa geração, você tem uma irmã, e eu como mulher, vou falar como mulher, tá? Eu não fui criada pra depender de marido. Eu, Poliana, não fui criada, porque a geração das nossas mães, que tem mais ou menos a mesma idade, foram criadas de uma forma. Então elas nos criaram pra ser diferente. E eu tenho certeza que você cria o seu filho pra ser diferente de coisas que você teve. Sim. E eu acho que isso é um efeito dominó. Eu acho que cada geração ela vai amadurecendo. Eu não quero isso, né? E eu E aí, não, como é eu que não casa fui com um cara criada. que foi criado pra... Olha, você é um provedor e cuida dela. Não, pra começar, eu não queria ter filhos. Isso já é um ponto, porque eu já fui ao contrário de todo mundo, E porque do que a sociedade espera ou me impõe. impõe. Eu fui uma mulher que me casei com um homem que vem de uma família cristã, né? Uma família que você sabe, é uma família cristã, onde tem pastores, onde, né? E todo esse E se ambiente espera ser que se espera que você filhos. tenha filhos. E eu fui a mulher que fui ao contrário, fui a rebelde, né? Eu fiz o caminho contrário, eu não quis ter filhos, né? E não foi fácil lidar com essa escolha também. Teve que gerar em mim amadurecimento, pressão da sociedade, eu tive que lidar com a pressão, eu tive que lidar com esse amadurecimento mesmo. E perguntar pra mim mesmo se era realmente isso, se eu tava meio que implicando com as pessoas que estavam ao meu redor. Essa pressão nos deixa tão achando que a gente tá errado. Você reparou? Será que a Sim. gente tá errado e eles estão Será que eu certos? sou uma alienígena? Quantas vezes eu me senti uma alienígena? Por não querer ter filhos, embora hoje isso seja uma coisa que as pessoas falam com mais liberdade, né? Mas eu já ouvi de algumas pessoas que eu fui muito forte dentro da minha escolha, porque outras mulheres dentro da onde eu vivi, dentro do meu contexto de realidade, teria cedido. Ou quantas mulheres hoje não é que não gostaria de ter filhos, ela não queria aquela vida pra ela, mas a sociedade pressionou Impôs. de uma tal maneira que hoje tem 3, 4 filhos. E não é uma boa mãe. E essa criança, às vezes, sofre uma consequência de uma escolha que não estava pronta, às vezes, para fazer. Às vezes ela até seria uma boa mãe, mas não naquele Naquele momento. momento. Exatamente. A história da largata é borboleta. Exatamente. Largata. Que conselho você daria, Polly? A gente tá chegando aqui no final desse bate-papo, que tá tão legal, para aquelas mulheres, vamos falar das mulheres, Tá. que desejam esse amadurecimento e buscam esse amadurecimento e não sabem por onde começar. Qual é o primeiro passo de você falar assim? A gente sabe que o amadurecimento ali acontece internamente. Mas que passo eu dou para falar assim, opa, tô mudando, vou embora, vou entrar nesse barco aí e vou seguir em frente. Eu acho que todos nós, como seres humanos, independente se você falou das mulheres, mas todo ser humano ele vem com radar. Você precisa observar o seu radar, porque ele tá ali para te mostrar o que é bom, o que é ruim. Ele vai te nortear. O que você precisa fazer para começar é ouvir esse radar. Prestar atenção nesse radar. Então, assim, ó, isso aqui não tá legal. Muitas pessoas já pontuaram sobre isso em mim. Realmente, eu tenho que ter um olhar mais apurado para este comportamento sobre a minha própria vida em relação à comunidade que eu estou inserida. Eu acho que o caminho é você observar o radar. Observa o radar. Por quê? Voltando a falar sobre mim de novo, né? Na questão do pavio curto. Eu escutava isso de muitas pessoas. Calma. Você precisa ter calma. Você fala de uma forma... Você precisa ter calma. E eu não conseguia ver isso de uma forma boa. Eu falava, cara, que coisa enjoada, deixa eu falar do meu jeito, não sei. E, na verdade, não era isso. Não era sobre isso. Não era sobre isso. Então, o radar, as pessoas, ele apita, você não ouve. O que acontece? Um vai falar sobre aquilo. Aí, opa, o radar já tinha me avisado, mas o Ed falou comigo sobre isso. Vamos vivendo. Daqui a pouco acontece uma outra situação, o radar vai apitar de novo, você não vai dar ouvido, mas alguém vai pontuar de novo sobre o meu pavio curto. E aí, 2, 3, 4, 5 pessoas, tem alguma coisa errada, realmente, então eu preciso olhar para isso. Porque é um defeito, não existe ninguém 100% bom. Sim.
Exatamente, Nem exatamente. 100% ruim, né? A Então, gente precisa e, equilibrar. e que seja um amadurecimento profissional, de vida pessoal, eu acho que também deve ter um acompanhamento profissional. Que eu tenho que buscar cuidar da minha saúde mental, espiritual, que seja, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Porque nós somos tudo isso, né? E que bom que a gente está vivendo, né? Num tempo onde tem se falado cada vez mais. A universidade, a Sim, PUC tem trazido isso pra gente, assim, de uma forma linda, porque até que enfim chegaram nessa conclusão. Porque antigamente, vamos botar um antigamente, não muito antigamente, 10 anos atrás, se você fosse assim, por exemplo, o André, um amigo meu que faleceu, vamos orar por ele, vamos rezar por ele, vamos fazer uma prece por ele. Cara, as pessoas viravam a cara 10 anos atrás, é. porque era ridículo. Mas as pessoas precisam entender que nós somos corpo, mente e espírito. E que bom que a faculdade já começou a E trazer deixar isso. claro que a gente não está falando de Não religião. estamos E falando de sim religião, desse de ser cuidado humano. ser humano. Você precisa ter alguém, alguma coisa Você com você. precisa ter um motivo para Um ser motivo. melhor. Eu acho que a gente precisa de um motivo para melhorar, para ser um ser humano melhor. Porque eu não tive filhos, não terei. Você tem o seu filho, mas eu quero deixar, por exemplo, para a minha geração, ou para as próximas, melhores possibilidades de pensamento, de vida. O que eu estou deixando para essa geração? O que eu estou contribuindo para ela com o meu exemplo de ser humano? Né? Nas minhas falhas, nas minhas dores. O que você está contribuindo dentro do ambiente que você está inserido? Eu acho que se cada um de nós pensássemos assim, que a gente pensa só no dinheiro, só em ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Eu acho. E sim, Hoje eu é, acho. é isso que eu ia te falar. Hoje eu acho. Quem está acompanhando já pensa diferente. Dinheiro é a solução de algumas coisas. E sim, algumas E vezes sim, pode e ser. sim, mas ele também é a consequência de quem eu sou. De quem Faz eu parte. sou. Faz parte disso, falando profissionalmente, Sim. de vida profissional. Eu sou muito bom no que eu entrego, mas eu tenho um valor sobre aquilo ali. E não vou aceitar qualquer coisa a mais. Exato. E Exato. a Eu acho gente. que eu pensei nisso muito. Eu amadureci muito nesse ponto. Qual é o Sim, meu valor profissional? porque todos nós temos. E aí você vai caminhar por este caminho, né? Porque eu tenho um valor como profissional. Eu te conheci lá atrás, né? Num trabalho que não te dava tanta valorização, né? Você fotografou meu casamento, né? Então você é um cara você é um cara que você faz muitas coisas, você é um cara que sempre correu atrás. Eu tenho muito orgulho de você. Não vou chorar. Mas eu tenho muito orgulho de você, de quem você tem se tornado, de quem você é, do amadurecimento que você tem trazido para sua vida pessoal mesmo. E o mais legal de você é que você abençoa outras pessoas. Eu acho que o propósito que você entendeu, assim, cara, eu não quero só para mim. O que eu aprendi não é só para mim. Eu preciso levar para outras Exato. pessoas. E Polly, para encerrar, que o meu diretor tá ali brigando comigo, é buscar amadurecimento profissional, como você falou sobre minha pessoa, é entender que eu também tenho que buscar estudar, investir. Isso é importante. Não pode Isso é parar. importante, não poder parar. É igual médico. Eu tava escolhendo o caminho que eu queria e tal, achei esse caminho. Ó, hoje eu sou jornalista, trabalho aqui na TV Câmara, tô aqui com o pessoal no podcast. É sobre isso, esse amadurecimento de investimento. Sim. Então a gente fala muito sobre isso. E eu quero encerrar o programa te agradecendo muito por Ah. essa participação. Tem que ter parte 2, Tem que parte ter. 2, 3, 4, para falar mais sobre isso. Eu quero que você volte aqui no Pode Povo, que é com a Joyce. É uma honra. Ela é top. Ela vai falar aqui com você mais sobre esse tema. Que eu acho que amadurecimento é um assunto muito profundo e amplo. Muito profundo. É um abacaxi. Vamos A gente tem que descascar mais várias desse abacaxi. vezes. E eu vou encerrar esse programa falando: busque conhecimento, busque se conhecer. Amadurecimento ele vem com o tempo, como a Polly Sim. falou, mas não deixe esse trem passar não. Aproveite essa caminhada. Então eu encerro aqui agora o podcast Pode Povo. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, tá? Até a próxima. Quem
mora em Macaé conhece bem o dia a dia da cidade. E a população tem na Câmara Municipal os meios de apresentar as suas demandas. E aqui na Casa do Povo temos duas formas de buscar soluções e chamamos de indicação e requerimento. A indicação sugere melhorias diversas, como obras e serviços aos cidadãos. Já o requerimento solicita informações e providências, ampliando a fiscalização. A Casa da Gente, de portas abertas para você.